É isso aí, Reinaldo. Vamos falar também um assunto importante. A Procuradoria-Geral da República entendeu que cabe ao STF decidir se a lei da anistia deve ser aplicada aos acusados pela morte do Rubens Paiva em 71 durante a ditadura militar. A lei concedeu perdão aos perseguidos políticos e também teve efeito sobre crimes cometidos por agentes públicos na ditadura. Em 2014, 5 oficiais foram denunciados por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada. Foi a primeira vez que foi aberta na Justiça Brasileira uma ação penal contra militares por uma morte ocorrida na ditadura. Mas a defesa deles alegou ao STF que a denúncia violava a lei da anistia. Dos 5 envolvidos na morte de Rubens Paiva, 2 estão vivos. Reinaldo. Olha, veja, essa ação, na verdade, começou na Justiça Federal do Rio de Janeiro e terminou, e não terminou, e nós vamos dizer por quê, na STJ. A STJ disse, vale a lei da anistia, né? Aliás, há uma outra ação que já está no Supremo. Houve o recurso, o relator Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República para se manifestar. A Procuradoria disse que cabe ao STF decidir, não ao STJ. Isso é matéria constitucional, é o STF que vai decidir. E, portanto, será o STF. E, portanto, o STF vai julgar se, no caso do Rubens Paiva, vale a lei da anistia. Vai ser um julgamento interessante, importante, porque, veja só, a lei da anistia aprovada em 1979, ela merece ganhar uma ampla, geral e restrita, valeu para todo mundo e tal, também para os próximos do regime, né? Aqueles que, sob a guarda do Estado, torturaram e mataram, né? Nós já temos um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizendo não pode haver anistia, não pode haver declaração de autoanistia, né? Crimes contra a humanidade não tem anistia. Crimes permanentes não tem anistia. O corpo do Rubens Paiva nunca foi encontrado, é um crime permanente, não pode ter anistia. Flávio Dino já se manifestou nesse sentido num outro caso, né? E agora se vai discutir o caso do Rubens Paiva, porque há 2 vivos ainda, né, das pessoas envolvidas com a morte e desaparecimento dele. Tem os crimes de quadrilha armada, homicídio qualificado, fraude processual e ocultação de cadáver. Portanto, um caso de crime permanente, né? Em outras circunstâncias, em 2010, por 7-2, o STF disse vale a lei da anistia e acabou. E um dos votos mais importantes foi do Eros Grau, que foi torturado, inclusive. Mas ele disse anistia é esquecimento. E apresentou um argumento importantíssimo. A emenda que convocou o Constituinte tem como pressuposto a lei da anistia, né? Então, como é que você, em determinados casos, desconsidera a lei da anistia se ela é um pressuposto daquilo que instituiu a Constituinte no Brasil? É um julgamento fascinante esse. Porque não se trata do mérito, se a tortura é bacana ou não é bacana, não é isso, né? A questão aí é de procedimento jurídico, né? E precisamos voltar esse tempo, porque tem um particular aí que eu quero observar ainda, mas nós temos o intervalo. É isso. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, se der tempo também sobre o IBGE, né? O IBGE convocou para hoje um protesto contra a Fundação IBGE+, que foi criada em julho do ano passado para captar recursos para pesquisa e inovação. Segundo os servidores, a iniciativa não foi discutida internamente e a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Fica aí que a gente volta já. Reinaldo, ainda sobre as questões relacionadas ao Rubens Paiva, estou vendo aqui que o presidente Lula vai fazer um pedido de desculpas formal, né, em breve, numa cerimônia, à família do Rubens Paiva e também de outros 413 desaparecidos. Tem gente que não entende direito o que é isso, né? Esse pedido formal de desculpa. É o Lula que está pedindo desculpa. Veja, o Lula é o chefe de Estado. O Lula pede desculpa em nome do Estado brasileiro. É isso, né? Isso. E, portanto, um pedido devido de desculpas. Assim como a Igreja já pediu desculpa pela Inquisição, assim como a Igreja já pediu desculpa por ter condescendido com a escravidão, né? Quer dizer, o Papa da hora não é o culpado, né? O que ele faz em nome da instituição, fazer esse pedido de desculpa, fazer esse reconhecimento. E é correto, e tem de fazer mesmo, né?
porque, afinal de contas, ele foi preso pelo Estado brasileiro, que, sob um governo ditatorial, né, o torturou e matou. Né? Então, esse Estado é criminoso nessa perspectiva. Né? Então, sim, é preciso que se faça isso, é correto que se faça isso, é necessário que se faça isso, até porque se marca, né, desse modo. Quer dizer, isso é inaceitável. Né? Muito bom, Reinaldo. A gente está voltando agora a reunir tudo no nosso público. Só para a gente aqui ainda, só para o YouTube definir. Na volta, você quer complementar o tema Rubens Paiva, é isso? Quero até complementar, sim. Boa, então a gente está voltando agora. Vamos falar ainda um pouco mais sobre Rubens Paiva, com esse complemento do Reinaldo Azevedo para toda a nossa rede. Agora, 1h54 pelo horário de Brasília. Olha, só destacar o seguinte: o julgamento é fascinante porque lei de anistia é lei de esquecimento. Né? Para efeitos penais, não para efeito civil, não para efeitos da história. Agora, tem a questão da Corte Interamericana, dizendo que determinados crimes não têm anistia possível. E também existe um conceito de mutação constitucional que, de algum modo, se aplica aí, né? Volta e meia as Cortes Supremas podem podem retomar determinados temas. E é importante que a gente, há duas pessoas vivas ainda, é importante que a gente pense que se está retomando esse tema num contexto de um país que passou por uma tentativa de golpe. Né? Eu, no passado, cheguei a dizer, olha, reconheço a questão civil, a questão histórica, etc., mas a questão criminal vale anistia. Dada a história brasileira, acho que é preciso que essas pessoas sejam processadas e punidas, porque é preciso deixar claro que é inaceitável, que sim, sempre existe o risco de acontecer de novo. É isso aí, meu amigo. Dito, assino embaixo. E olha, servidores do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, convocaram para hoje um protesto